Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Queridos, eu quero nessa noite trazer para nós uma palavra que eu ministrei ontem na igreja. Eu não consegui gravar, eu não tenho esse domínio total ainda, né? Então eu queria trazer para nós aqui aquilo que Deus ministrou no nosso coração na noite de ontem, lá na igreja. Eu até já fiz um vídeo com esse texto aqui, mas a palavra ela é renovadora, não é mesmo? Ela é inspiradora e Deus vai falando com a gente, até mesmo em cima de textos que a gente já pregou. E o texto para a nossa meditação hoje está lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Eu dei um título para essa mensagem, né? Como estamos em novo endereço. Estamos de mudança, estamos mudando de endereço. Livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 17, Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Queridos, presta atenção. Deus, ele sempre teve um povo separado para si. Ou seja, a verdadeira igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela já existe desde o princípio. A igreja, como povo escolhido do Senhor, ela tem sua história desenvolvida a partir de dois momentos históricos. O período que acontece antes de Cristo e o período que acontece depois de Cristo. No período antes de Cristo, a verdadeira igreja ela pode ser identificada antes mesmo da aliança de Deus, né, que Deus faz com o povo de Israel. E ela começa a acontecer lá em Abel, né, com Enoque, com Noé, com muitas outras pessoas. E, por quê? Porque esse povo, eles amavam o Senhor e eles se desviavam da vida de perversidade que as pessoas em sua volta viviam. Outro exemplo que a gente encontra é que o rei Melquisedeque, que mesmo num tempo onde se cultuava muitos deuses, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. E ainda, sem falar ainda sobre Abraão, que Abraão foi chamado por Deus e Deus fez a ele promessas com relação à sua descendência. E a partir daí, a igreja ela estava concentrada especialmente como nação de Israel. Mas Jesus, quando ele tem essa conversa com os discípulos, eu fico imaginando que ele está tendo esse bate-papo com os discípulos para saber o que os discípulos pensam a respeito deles, porque eu tenho certeza que ele sabia da visão de Judas, que Judas tinha uma visão diferenciada dele. Então eu fico pensando que ele quer saber o que os outros discípulos pensam a respeito dele. E aí ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Mas no verso 18, é interessante que ele diz assim, olha, quando Pedro traz a revelação para ele, e ele fala que Pedro recebeu aquela revelação não de Pedro, não da carne, não foi o Pedro que quis revelar, mas o Senhor, mas que o Pai, Deus, revelou para Pedro, eu ouço ele falar: pois bem, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico pensando que Jesus está dizendo em algum momento que Pedro, ele não seria o pai, ele não seria a mãe, ele não seria o filho, ele não seria qualquer outra coisa da igreja. Jesus está dizendo que a igreja a partir de agora, ela vai ter um novo endereço.
Agora a igreja ela está começando a cumprir uma antiga vontade de Deus. Qual que era essa vontade de Deus? Essa vontade de Deus está expressa lá em 2 Samuel 7, a partir do verso 1, que diz assim, olha: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. No verso 4 diz assim, olha: Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar a meu povo Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? O que Deus está querendo dizer aqui, que Deus está dizendo aqui, quando Davi quer construir uma casa para Deus, é que ele não quer morar numa casa feita por mão de homens. Ele não quer um lugar para ser adorado. Ele não quer uma habitação onde as pessoas vão até ali para ele ser adorado. Só que Deus, ele permite, né, embora ele não, a princípio ele não aceite a ideia de Davi, mas ele vai honrar Davi e ele vai permitir que o descendente de Davi construa essa casa. Então, lá no verso 12 de 2 Samuel 7, diz assim, olha: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, mesmo Deus, no primeiro momento, não aceitando a ideia de Davi, de ter uma casa específica para ele, ele permite que o descendente de Davi, no caso Salomão, que construa então esse templo, essa edificação. Mas como era feita a reunião, né, dos santos antes da edificação do templo de Salomão? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim, olha: Houve um homem de Rafataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Antes da construção do templo, então, já se adorava a Deus, a igreja já se reunia para adorar a Deus, o povo de Deus já se reunia para adorar a Deus, e naquele tempo a adoração ela era feita em Siló. Siló, quando Josué ele entra na terra prometida, ele vai para Gilgal, e de Gilgal ele vai para Siló, né? E ali ele estabelece o lugar, né? E ali ele ergue em Siló, ele ergue o tabernáculo, ele ergue o tabernáculo naquela cidade, e aquela cidade ela se torna então um importante santuário. Lá na época dos juízes, né, essa cidade, esse local, ele se torna o centro dos cultos a Yahvé. Siló, ela é uma cidade no Monte de Efraim, e ela se torna a capital religiosa de Israel. Era assim que se adorava a Deus antes do templo de Salomão. Mas e depois do templo de Salomão? Como que era a adoração a Deus? A adoração a Deus era feita no templo. A palavra de Deus diz em Lucas 18:10
que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, todos os povos, eles se reuniam no templo, né, os judeus, os samaritanos, eles se reuniam no templo para fazer a adoração a Deus. Lucas, no capítulo 2, no verso 41 e 42, diz assim, olha, todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Então eles tinham, o povo daquela época, eles tinham a tradição de todos os anos ir a Jerusalém prestar culto ao Senhor. Comemorar a Páscoa, comemorar as festas dos tabernáculos, dos pães asmos. Todas aquelas festas elas aconteciam em Jerusalém e era uma ótima oportunidade para ir e adorar a Deus. Então, de ano em ano, pelo menos uma vez por ano, o povo, eles iam a Jerusalém para adorar a Deus, porque era o lugar da adoração ao Senhor, no templo de Salomão. Em Atos 3, o verso 1 diz assim, olha, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Ali havia oração, ali havia sacrifícios. Era um lugar de se cultuar a Deus. Só que, quando Jesus está dizendo para Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu penso que Jesus ele está querendo mudar essa realidade. Ele não está querendo mais que essa adoração seja feita no templo. Ele está querendo formar um novo templo, ele está querendo inaugurar um novo templo para que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, seja exaltado. E quando ele encontra com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, a palavra diz que aquela mulher ela era uma prostituta e que Jesus vai ao encontro dela, eles começam ali a bater um papo, né? Eles começam uma conversa, ela questiona a presença de Jesus ali, ela questiona que Jesus quer beber água do poço de Jacó, e Jesus vai dizer para ela, né? João capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim, olha, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que Jesus ele tá dando sinais para aquela mulher de que a igreja ela vai agora habitar numa nova morada. A igreja de Jesus Cristo agora, ela vai ter uma nova casa. Ele já está dando para ele os sinais, né, dessa igreja, que ela vai mudar de endereço. Ela não vai ser mais no templo. Ela agora vai ter um novo lugar para existir. E aí, no verso 18, Jesus diz assim para Pedro, olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele já está dizendo, Pedro, olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, ele era um cara turrão, ele era um cara duro, ele era um cara grosseirão, né? Talvez de coração duro, mas Jesus está dizendo, ó, é sobre esta pedra, esse coração duro, né? Esse sujeito truculento, esse sujeito de boca dura, é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela é firmada sobre a rocha, ela é firmada em Jesus Cristo. E aí eu posso dizer para você com toda certeza que pode vir quem vier, pode se levantar quem quiser, pode fechar o templo, pode proibir o culto, podem tentar fazer o que quiserem contra essa igreja, que ela não vai se abalar. Sabe por quê? Porque essa igreja ela está firmada na rocha.
Não tem para ninguém. Pode fazer o que quiser, que essa igreja ela não vai parar. Quanto mais perseguir essa igreja, mais essa igreja vai crescer. Aí no verso 19 ele diz assim, olha, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus ele está dizendo que a esta igreja estará aberto o acesso ao céu. É por isso que o véu se rasgou. Que agora não tem mais esse negócio de ir ao sacerdote, né, ir ao pastor, ir ao fulano, aquele, ao Betrano, né, buscar em outras pessoas um relacionamento com Deus. O acesso a essa igreja, ele está liberado, não tem mais nenhum obstáculo, não tem nada que nos impeça de buscar ao Senhor e falar com Ele. Jesus, ele está dizendo que os herdeiros dessa igreja, eles alcançarão o reino dos céus. Ele está dizendo que essa igreja tem poder sobre a terra. Amados, a igreja ela é fortíssima. Tudo quanto essa igreja decidir, é isso que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. É uma igreja forte, é uma igreja estruturada. Não num templo, não em um lugar fixo ou físico, não uma estrutura, né, de paredes, mas uma outra estrutura. Ele está dizendo que essa igreja tem poder para desligar todas as coisas. A igreja é poderosa, querido. Essa igreja que ora, né, pelas nações. É essa igreja que orou pela minha vida quando eu estava lá enfermo, né, internado. É essa igreja que orou para Paulo e Silas e as cadeias caíram e eles foram libertos. É essa igreja que intercede pelas autoridades, pelas instituições de segurança. Essa igreja ela tem poder para fazer todas as coisas. Essa igreja, quando ela se reúne, quando ela, né, coloca em prática o seu papel, a sua função de igreja, essa igreja é forte. Queridos, Jesus até hoje não voltou por causa dessa igreja, porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, tem uma igreja que clama, mesmo que tenha pessoas que dizem, né, que no Brasil, né, a igreja não ora, eles estão enganados. Essa igreja ora, essa igreja se reúne, essa igreja clama, essa igreja suplica, por isso que ela é tão forte, por isso que ela nunca foi derrubada, e ela não será derrubada, porque o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Esta igreja ela é maior do que qualquer outra instituição. Essa igreja ela é tão forte que ela tem poder para desligar, ela tem poder para ligar, ela tem poder para decidir qualquer coisa na face dessa terra. Onde a igreja se reunir, ela tem poder para mudar a história daquele lugar. Ela tem poder para decidir quem fica e quem vai através da oração. É essa igreja. E no verso 19, Jesus está dizendo, olha, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está dando poder para essa igreja. Mas o que é a igreja, queridos? A palavra de Deus, ele vai destacar 2 pontos básicos sobre o que é a igreja, né? E nós podemos falar de alguns aqui, poderíamos falar de muitos, mas eu quero falar apenas de alguns aqui, que a igreja ela é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja pertence a Deus e foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. A igreja ela é gloriosa, ela é irrepreensível, ela é sem mácula, sem ruga e vestida de justiça pelos méritos de Cristo. Isso é a igreja. Quem que faz parte dessa igreja? Faz parte da igreja todos aqueles a quem Deus chama através da sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta fiéis à igreja. Embora o chamado seja para todos, somente vão responder esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo.
estes são convencidos de seus pecados e, consequentemente, respondem com arrependimento e fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem faz parte da igreja? A igreja é a reunião dos convertidos a Cristo. É isso, querido. Qual é a missão dessa igreja? Essa igreja ela tem uma missão. Ela não está aqui, ela não foi deixada aqui na terra de qualquer jeito. Ela foi deixada com uma missão. E ela tem duas missões básicas. Quais são essas missões? Qual é esta missão que a igreja tem? A primeira missão que a igreja recebe é anunciar o Evangelho. A igreja, ela deve proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Ela deve dar ensinamentos que, através de sua obra redentora, Deus convida os pecadores ao arrependimento e à vida eterna. A segunda missão dessa igreja, a igreja ela é responsável por realizar as obras de compaixão e misericórdia, para assim cumprir o mandamento de Deus, que é o amor ao próximo. Se a igreja é a comunhão dos fiéis que foram feitos novas criaturas em Cristo, assim também devem ser seus eleitos, refletindo em suas vidas as virtudes do fruto do Espírito Santo. É natural, é esperado que ela demonstre generosidade e bondade diante das necessidades humanas. Queridos, se a nossa igreja, nós somos a Igreja Batista do Povo da Cruz, nós estamos ali em Funilândia. Se essa igreja, se ela não fizer nada pela vida de ninguém, ela está ali inutilmente. Ela pode ficar 100 anos ali, se ela não fizer nada por aquela sociedade, por aquele povo, por aquela comunidade, ela está ali sem utilidade nenhuma. É natural, é esperado que ela demonstre generosidade e bondade diante das necessidades humanas. É necessário que esta igreja, se coloque na posição de cuidar das pessoas, cuidar da sociedade, fazer algo pelo povo. Não é à toa que uma das missões da igreja é cuidar do próximo. A igreja ela é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-lo de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, verso 22 e 23, diz que e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é o cabeça dessa igreja, e nós somos o corpo. A igreja ela é o corpo de Cristo, nós somos os seus membros. Os membros da igreja, elas são os membros do corpo de Cristo. Amém, querido? É por isso que Jesus, ele vai dizer para essa mulher, a mulher samaritana, ele vai dizer, olha, você crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Jesus, ele está dizendo, que essa igreja ela vai mudar de endereço. É por isso que quando ele encontra Pedro, ele está dizendo, Pedro, tu és Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo para Pedro, olha, você será a partir de agora o novo modelo de igreja que quero implantar. Agora você é o templo principal da minha habitação. Em você eu vou realizar todas as obras de salvação para a humanidade. Quando Jesus diz isso para Pedro, ele está dizendo para nós também. Nós somos a igreja. Nós somos esse templo. Nós somos essa habitação. Eu e você somos essa habitação. E ele, quando diz para Pedro, ele está dizendo a mesma coisa para nós. Ele está dizendo, olha, você é a igreja. Nós somos essa igreja, querido. É essa igreja que cresce. É essa igreja que cuida. É essa igreja que avança.
Essa igreja que não adora mais no templo, ela adora também nas ruas. A palavra diz, querido, que quando os discípulos estavam dentro de uma sala, dentro de uma casa, que eles receberam a visita do Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e eles foram para a rua. Eles saíram de dentro das quatro paredes e eles foram para a rua. E quando a gente vai ler ali em Atos, a gente vai ver que num primeiro momento ganha-se 120 pessoas, depois ganha-se 3.000 pessoas, depois ganha 5.000 pessoas, depois esses apóstolos, esses discípulos, eles começam a se espalhar pelo mundo e eles vão fundando igrejas, né? Eles vão ganhando pessoas, eles ganham Paulo, eles ganham Lucas, eles ganham Marcos, eles ganham um monte de gente, muita vai para no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, vai falar da quantidade de pessoas que essa igreja ganhou. Porque a igreja, ela sai do templo, ela deixa de existir no templo para existir agora na rua. Queridos, quando a gente olha Atos 3 dizendo que Pedro e João, eles iam no templo para adorar, significava que no templo ainda havia adoração, ainda havia reunião, ainda havia cultos. Quando a gente ouve dizer, que a gente lê na palavra, que enquanto Paulo e Silas estavam presos, a igreja se reunia na casa de Maria, mãe de Marcos, para clamar ao Senhor pela libertação de Paulo e Silas, nós entendemos que a igreja se reunia no templo, a igreja se reunia nas casas, mas ela também se reunia na rua. E na rua ela fazia uma grande obra. Essa é a igreja. Essa igreja somos nós, essa igreja somos eu e você. É por isso que o Senhor nos chamou. Nos chamou e ele diz mais para nós: ide, né? Ide até os confins da terra, leve a minha palavra, batize em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Ele vai dizer, quando ele diz o ide, ele está falando: saia dessas quatro paredes e vá ganhar o mundo, vá conquistar as nações, vá fazer discípulos em meu nome. Essa é a igreja que Cristo espera de nós. Essa é a igreja em que Cristo habita, a nossa vida. Somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Nos reunimos no templo, nos reunimos nas casas, mas principalmente nos reunimos na rua, fazendo a vontade de Deus, que é o amor ao próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma noite abençoada, vitoriosa, no nome de Jesus. Né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, para você ative o sininho para você receber as mensagens. Você que já se inscreveu, né, continue compartilhando a mensagem, dê o seu like. Eu tenho certeza que se as mensagens estiverem edificando a sua vida, certamente vai edificar a vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe e nós nos encontramos em um novo vídeo. Amém?